Olá, boa noite. Homem que tentou matar ex-namorado e os pais dela em Jaboatão dos Guararapes vai a júri popular. Tutor de pitbull que atacou idoso em Olinda vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Entenda as mudanças no trânsito na Avenida Norte por causa de uma obra no sistema de drenagem no bairro de Nova Descoberta. Mudanças também para trabalhadores informais. A novidade da reforma tributária começa a valer a partir do ano que vem. E os primeiros registros de circulação do metapneumovírus em Pernambuco. O que é esse vírus e quais os cuidados? A reforma tributária, que começa a ser implementada no ano que vem, traz uma novidade para trabalhadores informais. Quando a pessoa gosta da descoberta que fez, é outra coisa, né? Faz somente 7 meses que Gisele percebeu que poderia se tornar uma confeiteira. Foi quando fez o bolo de aniversário de 1 ano do filho com a receita da madrinha. Sucesso! E na sequência, encomendas. Ela, que faz o curso de farmácia, tratou de dividir o tempo com o trabalho em casa. E com o apoio da família, foi adicionando valor ao que produz. Era somente bolo, passou a fazer docinhos e agora também aluga a decoração da festa. A renda mensal ainda não chegou a R$1.000 por mês, mas ela aposta que gente querendo fazer festa de aniversário nunca vai faltar. Não queremos só aniversários, mas chá revelação, batizados, noivado, casamentos. A lei que permite que pessoas como Gisele saiam da informalidade acaba de entrar em vigor, dentro da reforma da Previdência. Por essa lei, considerando a renda que tem, ela pode se formalizar como uma nanoempreendedora. Há quem diga que o nanoempreendedor é uma espécie de filhote do microempreendedor individual, o MEI. Sendo que, enquanto para ser MEI, a pessoa precisa ter uma renda anual máxima de R$81 mil, para o nanoempreendedor, a renda não pode passar da metade disso, R$40.500 ao ano, em torno de R$3.375 por mês em média. O MEI pode ter até um empregado, o nano, nenhum. O MEI precisa ter CNPJ. O nano pode usar somente o CPF. Podem se enquadrar na categoria de nanoempreendedores, além de confeiteiros, vendedores porta a porta, jardineiros, agricultores familiares, artesãos, por exemplo. A lei ainda não está regulamentada, ou seja, ainda não há como se formalizar como nano. Mas o advogado Carlos Dias sugere que os profissionais comecem a pensar sobre isso. Se você pensa ou ainda tem interesse de se inserir nisso, é importante que você já busque saber quais são as documentações, como vai ser feito, quais são os benefícios, para que quando isso estiver disponível, você possa, de forma imediata, ter acesso, com linhas de crédito, benefícios outros que não sejam somente os fiscais. Isenções que não foi vista ainda em outro cenário. Você tem ideia, o MEI hoje é a forma que mais traz benefícios fiscais e o nano foi pensado para ser ainda mais benéfico. Ivoneide, artesã que há 2 anos produz velas aromáticas e aromatizantes, está de olho na possibilidade de se tornar uma nanoempreendedora. Ela vende uma média de 100 itens por mês. Pode ser mais quando participa de feiras. O máximo que apurou foi R$ 2.800 no mês. Ela também tem vontade de abrir uma loja física, mas por enquanto vai pensar em como se formalizar com o próprio CPF. Assim que sair a resolução da lei, aí a gente tem que se informar direitinho para ver qual o melhor caminho a se tomar. Se é abrir o MEI ou se é essa nova categoria que está sendo lançada. Motoristas e entregadores por aplicativo que tenham faturamento de até R$162 mil por ano também poderão ser nanoempreendedores. A preparação para o mercado de trabalho envolve capacitação. E o G1 está com dicas de vagas gratuitas. Pedro Alves vai contar para a gente. Boa noite, Pedro. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo assistindo ao NE2. Eu vou logo começar pedindo para você que está em casa, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela para você aproveitar tudo o que a gente vai falar aqui.
A Prefeitura está oferecendo mais de 1.800 vagas em 98 cursos gratuitos pelo Qualifica Recife. Qualquer pessoa a partir de 14 anos pode se inscrever pela internet e as aulas começam a partir do dia 10 de fevereiro. Tem curso de cuidador de idosos, bombeiro civil, corte e costura, cursos de idiomas e muito mais. As aulas vão acontecer em 13 escolas aqui da capital. E olha só, o Senai também está oferecendo vagas gratuitas em cursos de aperfeiçoamento. São, ao todo, 275 oportunidades em 11 cursos como construção civil e manutenção hidráulica predial. Tudo isso está no Pega a Dica, agenda semanal do G1 com serviços gratuitos de saúde, educação e cidadania aqui no Grande Recife. Para conferir essa reportagem, claro, é só você entrar no G1. Boa semana para todo mundo e para você, Márcio. Obrigado, Pedro. E a incubadora da Universidade Federal de Pernambuco, a Polotec, que já dá suporte a 22 empresas, está com vagas abertas para startups que precisam de apoio na fase inicial do negócio. A oportunidade é para estudantes e para quem se formou nos últimos 5 anos na Universidade Federal ou na UPE. É a 4ª vez que a Polotec abre edital para startups concorrerem a uma vaga na incubadora e aproveitarem os benefícios que ela oferece. Vai ter acompanhamento bimestral do seu plano de desenvolvimento de negócio, além de formações específicas na área de empreendimentos, marketing, mercado, finanças, para dar suporte e deixar a sua empresa mais robusta depois do período de incubação. Nayara e Valdiele são sócias na Reminera, uma startup que participou da primeira seleção da Polotec em 2020, quando era somente uma ideia de negócio. E hoje é uma empresa. Tem 3 pessoas na direção, 2 estagiários e 2 consultores. Além dos clientes, claro. A empresa funciona na Federal e usa os laboratórios daqui para criar formas de usar resíduos da mineração como fertilizantes agrícolas. De pedreiras, por exemplo. Uma pedreira que produz, por exemplo, brita e o material mais fino dela está sendo acumulado. Então, a gente estuda esse material, classifica, certifica esse material para ser aplicado como um fertilizante mais sustentável, mais ecológico do que o fertilizante químico. E abrimos o mercado, através da nossa plataforma online. Nós conectamos esse cliente ao cliente dele da agricultura. Outra empresa que conquistou uma vaga na Polotec e viabilizou a pesquisa, a Germini. São 3 sócias, Neri, Tatiana e Jéssica. Elas usam resíduos de fabricação e lavagem de jeans do Agreste de Pernambuco para criar um biofortificante que ajuda as sementes a germinar mais rapidamente, em maior quantidade e qualidade do que o usual. Para elas, a incubação, que começou há 1 ano, faz toda a diferença. Desde o início do funcionamento, da descoberta de um problema até a gente desenvolver uma solução que esteja funcionando plenamente. Então, a gente passa por esse processo e a incubadora, ela dá toda essa base para a gente de conhecimento, com incubação, com aceleração, workshops, toda a base que a gente precisa realmente de empreendedorismo, de jurídico, infraestrutura. Então, a gente pode utilizar a infraestrutura da universidade. A empresa está concluindo a fase de testes de laboratório para começar os testes de campo. Enquanto isso, até o dia 26 deste mês de janeiro, a Polotec está recebendo novas inscrições para os programas de incubação, que têm duração de 18 meses, podendo ter prorrogação por mais 12 meses. São 10 vagas, 8 para estudantes e ex-estudantes da Federal e 2 para os da UPE. Para fazer a inscrição, é preciso acessar o sites.ufpe.br/polo tecnológico e caprichar no preenchimento do formulário e na anexação dos documentos. A etapa de análise documental é eliminatória, então não tem dificuldade nenhuma, é só prestar bem atenção ao edital e ao formulário. Além da parte principal do edital, eu recomendo dar uma olhada especial nos anexos, onde você tem informação sobre o pitch, a proposta e também os documentos que precisam ser enviados depois de 30 dias, caso você seja selecionado. E hoje foi o primeiro dia útil com a nova obra do sistema de drenagem num trecho de 400 metros na Avenida Norte, no bairro de Nova Descoberta. Os motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito pelos próximos 2 meses.
A obra é na Avenida Norte, em frente à Praça do Dominó, no bairro de Nova Descoberta, na zona norte do Recife. O trânsito no local foi interditado no sentido de quem vem do bairro da Macaxeira e vai para a área central da cidade. O Globocop sobrevoou a área importante para muitos motoristas que chegam à cidade pela BR-101 e também para moradores de Nova Descoberta e Vasco da Gama. Por conta disso, a CTTU fez um desvio na pista contrária, que agora está dividida em duas faixas. Uma para os motoristas que vão para o centro e outra para os condutores que seguem em direção ao subúrbio e à BR-101. O gerente-geral de Fiscalização e Orientação da CTTU explicou as mudanças para os motoristas. A principal orientação que a gente diz é aquele que puder evitar a hora pico é excelente. Aquele que não, ter paciência, né? E entender tudo o que está acontecendo, que é em relação a uma obra que a Enlurb se deparou com um problema na drenagem e teve que se executar. E isso teve que ter uma interdição total. A gente mudou o tempo semafórico, a gente observou melhor a saída do bairro e o olhar nosso principal é a segurança viária. Então a gente pede para ambos os condutores, tanto de veículos, principalmente de carga e automóvel, e motociclista, ter paciência nesse trecho, que é só 400 metros. De acordo com a Prefeitura do Recife, durante a substituição de placas de concreto da pavimentação, foi identificada a necessidade de melhoria no sistema de drenagem. É que as paredes das galerias de drenagem estavam danificadas. O investimento é de aproximadamente R$1,5 milhão e o prazo para a conclusão dos serviços é de 2 meses. Outra mudança que os motoristas devem ficar atentos é para a Rua Nova Descoberta, que nesse período será de sentido único em direção ao terminal de ônibus do bairro. Nos pontos de desvio, haverá agentes de trânsito orientando os motoristas. Para quem precisa passar pelos locais, é importante ter atenção e paciência. Atrapalha muito, né? Até saber Deus saber o dia que vai terminar isso aí para poder voltar ao normal. O G1 fez uma reportagem detalhando todas as rotas alternativas e mudanças nas linhas de ônibus por causa da interdição na Avenida Norte. Você confere tudo apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela. Vamos agora falar sobre o tempo. Tem previsão de chuva para algumas cidades amanhã. No Recife, o dia começa ensolarado e as pancadas de chuva chegam no fim da tarde. Chega cerca de 8 milímetros com chance de 86%. Em Itambé, na Mata Norte, chove rápido durante toda a terça-feira. Volume de 4 milímetros e chance de 82%. Chechel, na Mata Sul, deve ter um pouco menos de chuva, principalmente entre o fim da manhã e o início da tarde. Em Garanhuns, no Agreste, chove pouco durante o dia, menos de 3 milímetros. Já em Gazeira, no Sertão, a chuva começa por volta das 2 da tarde e vai até o início da noite. Pernambuco registrou os primeiros casos de metapneumovírus. Apesar do nome difícil, faz parte da família do vírus que causa o resfriado. Mônica Silveira vai explicar quais são os cuidados que devemos ter. Mônica, boa noite para você. Boa noite para todo mundo e boa noite para você, Márcio. Ninguém quer ter um vírus no corpo, né, no organismo, ninguém quer ficar resfriado, pode ser leve, pode não ser, ninguém quer passar para outra pessoa um vírus. E é por isso que a gente convidou aqui George Dimec, da Secretaria de Saúde, para ele explicar para a gente o que é que representa exatamente a circulação desse vírus aqui entre nós. Boa noite, George. Boa noite, boa noite. George, é um vírus comum, é um vírus preocupante? Conte para a gente, por favor. Esse vírus, apesar de ter virado notícia, né, por causa da circulação na China, ele é um vírus que nem é inesperado, nem é inusitado aqui em Pernambuco. Ele já circula há alguns anos mais com mais prevalência e outros anos com menos circulação. Qual é a característica dele? Ele é um vírus leve, certo? A maioria dos casos é sintomático ou com sintomas leves. Agora, algumas pessoas mais vulneráveis, tipo crianças pequenas, idosos, imunossuprimidos, em pessoas com comorbidades, pode ter um caso grave, pode ter arquiciragem, pode ter pneumonia. E o que é que a pessoa faz se sentir que está corizando? Seria esse o sintoma principal ou não? Então, é febre, coriza, dor de cabeça, dor de garganta, o sintoma de um resfriado comum. Mas tem como testar? Então, esse vírus, ele não é um vírus de diagnóstico universal. Ele é testado em algumas unidades de sentinelas e é testado para todos os casos internados e quando acontece, é raro, e nos óbitos. Então, eu não consigo ir testar esse vírus, mas se você tiver internado ou for numa unidade de sentinela, você tem o teste.
Eu não sei, tu tá lembrado, Georgia? Acho que você em casa também lembra que na virada do ano tinha tanta gente doente, muita gente dizendo, é Covid, muita gente tá com Covid, cuidado. Era Covid ou já era esse vírus? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, o painel de vírus, hoje a gente trabalha com Covid, gripe, rinovírus e vírus sincicial respiratório. O metapneumovírus também foi detectado agora nessas duas crianças. Então, se ele estava circulando... Duas crianças tiveram isso aí, foi por isso que a Secretaria de Saúde meio que lançou esse alerta. Isso, nos testes anteriores de 2024, ele não foi detectado. Então, ele poderia estar até circulando, mas ele não entrou na detecção dessas vigilâncias que são amostrais. Você falou que as pessoas que estão em grupos de maior risco para contraírem esse vírus são as crianças, as pessoas idosas e as pessoas que já são, de alguma forma, mais vulneráveis, a saúde não está legal. Então, qual é o cuidado que você representa para as famílias e para essas pessoas? O principal cuidado é o mesmo da gripe e da Covid. É você, se estiver doente, não sair para transmitir ou usar máscara se precisar sair de casa. E no restante é a mesma regra da Covid, distanciamento social, evitar criança pequena em aglomeração, lavar mãos, não coçar o nariz, não coçar o rosto, usa máscara se você for dessa população vulnerável. Ele não tem vacina, mas atualizar as vacinas se você tiver na população elegível. De gripe, de Covid, né? Pelo menos. Covid, porque evita que você co-infecte com esses dois vírus, né? Eles circulam juntos e co-infectam. E também evita confusão na hora do atendimento. Ele vai saber que você não é Covid nem gripe. Jorge, obrigada pelas suas informações e bom trabalho. Boa noite para você. Obrigado também. Obrigado. É isso, Márcio. Vamos voltar com você. Muito importante cuidar da saúde. Olha, acontece neste momento o julgamento do homem que é acusado de tentar matar a ex-namorada e os pais dela. Esse crime aconteceu em novembro de 2023, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. As vítimas chegaram no início da manhã ao Fórum Desembargador Henrique Capitulino, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Caroline Soares de Brito, a mãe, Charlane Soares da Silva, e o pai, Fábio Tenório de Brito, estavam acompanhados de uma amiga e das advogadas. No tribunal, mais um caso de violência contra a mulher. No feriado de 15 de novembro de 2023, Bruno de Andrade Lima de Albuquerque, na época com 31 anos, invadiu com uma faca o prédio onde morava a ex-namorada, que tinha 29 anos, em Candeias, Jaboatão. Ele entrou no apartamento onde ela estava com os pais. De acordo com a polícia, Bruno tentou matar a ex-companheira, a mãe e o pai dela. Logo depois, ele fugiu. A delegada responsável pelo caso informou que Bruno tentou matar a ex por não aceitar o fim do relacionamento e que ele já tinha passagens da polícia por violência contra a mulher em Jaboatão e no Recife. Bruno de Andrade Lima de Albuquerque está preso desde dezembro de 2023, quando foi encontrado pela polícia em um condomínio de luxo em Gravatá, no Agreste. No julgamento de hoje, estavam previstos os depoimentos de uma testemunha de acusação de forma remota e 2 testemunhas de defesa. A pedido do Ministério Público do Estado, que ofereceu a denúncia à Justiça, as 3 vítimas, a ex-namorada de Bruno, o pai e a mãe dela, foram intimadas a comparecer. E o réu também deveria prestar depoimento. Bruno de Andrade Lima de Albuquerque chegou ao tribunal às 10h15 da manhã. Responde pela tentativa de triplo homicídio e também por posse irregular de arma de fogo. Uma das advogadas das vítimas falou como está Caroline, 1 ano e 2 meses depois do que aconteceu. As marcas no corpo de Carol ainda são muito perceptíveis, são muito visíveis. Tanto a marca da mordida, a marca das facadas, das 10 facadas que ela levou do réu. A mãe dela, as 12 facadas também estão bastante visíveis. E o emocional dela não tem como estar diferente, está muito abalado. A linha de acusação é solicitando realmente a tentativa do triplo homicídio, tanto de Carol como de seus pais. As provas são visíveis e perceptíveis, né? Tem tudo que já está dentro do processo, os vídeos, os laudos do IML, as marcas no corpo de Carol, o depoimento dela, porque não foi um caso isolado que Bruno fez, era um relacionamento de quase 2 anos de muita violência doméstica, violência psicológica, física, enfim. Além disso, a acusação também vai trazer uma ex-namorada de Bruno,
que também tem um processo contra ele de violência doméstica. Então, é mais um caso para demonstrar que não foi um caso isolado que ele fez com a nossa cliente, Carol, mas que ele cometia ele tinha essa mania, né, esse costume de fazer essa agressão com todas as ex-namoradas que ele tinha. Nós procuramos a defesa de Bruno Andrade Lima de Albuquerque, mas ainda não tivemos uma resposta. 4 meses após a morte de um idoso atacado por um pitbull em Olinda, a polícia indiciou o tutor do animal por homicídio culposo. A conclusão do inquérito policial apontou que a morte do idoso de 68 anos aconteceu por choque hemorrágico em decorrência da mordida do animal. A polícia disse que o laudo do IML foi determinante para responsabilizar o tutor do pitbull. Foi levantada algumas questões, como a doença que a vítima tinha, né, que o senhor idoso tinha, que é neurofibromatose tipo 1, e também foi levantada a situação do mau atendimento a ele. Se essas duas causas teriam contribuído para o resultado morte, ao invés da mordedura. Então foram feitas novas diligências, foram coletados as fichas de atendimento médico dos hospitais e foi encaminhado novamente para o IML. E o IML foi muito taxativo em afirmar que a causa da morte foi a mordedura do cão. Uma câmera de segurança registrou Leonardo Lustosa da Silva Castro em uma calçada da rua onde morava, no bairro Novo, em Olinda, quando o vizinho saiu para passear com um cachorro. O idoso parece fazer carinho no pitbull quando foi mordido no pescoço e caiu. De acordo com a delegada, houve negligência por parte do dono do animal, que ignorou as determinações de uma lei estadual em vigor desde 2003. Especificamente, cães da raça Pitbull, Doberman, Rottweiler, esses cães eles só podem andar em ambientes públicos com pessoas com mais de 18 anos e com equipamentos de contenção, focinheira, guia curta, né? Então, assim, o dono do cão não teve esse cuidado. Nós não conseguimos contato com a defesa do tutor do animal. E depois do intervalo, uma tarde diferente para crianças e adolescentes da Zona Sul do Recife. Eles encontraram a equipe de produção do filme Ainda Estou Aqui. E a festa de São Sebastião em Moreno. Ele é copadroeiro da cidade. O NE2 volta em instantes. Até já. O período da ditadura no Brasil foi tema de um debate entre jovens da comunidade Entrapulso, na Zona Sul do Recife. O momento aconteceu após a exibição do premiado filme Ainda Estou Aqui. A sala de cinema ficou cheia. A maioria do público era de jovens. Eles vieram da comunidade Entrapulso, em Boa Viagem, para assistir o filme Ainda Estou Aqui. Ei, não adianta discutir. Ninguém vai ter mais quarto sozinho. Pablo tem 18 anos. Nasceu muito depois do período da ditadura em que se passa o filme e ficou impressionado com as discussões apresentadas. É um filme assim com esse significado tão forte, tão importante para a nossa, principalmente, sociedade, foi magnífico. A sessão foi promovida pelo Instituto Shopping Recife, que fica na comunidade e buscou incentivar os jovens a terem mais contato com a história brasileira. É importante eles saberem o que aconteceu nessa época, a opressão, a tristeza, o sofrimento, e é muito importante eles saberem isso tudo, né? E principalmente hoje, terem a certeza que a liberdade é o maior patrimônio que eles possam ter. Ainda Estou Aqui se passa no Brasil de 1970. O filme é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, sobre sua mãe, Eunice Paiva. A dona de casa se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido. O filme é estrelado pela atriz Fernanda Torres, que recentemente venceu o Globo de Ouro pelo papel, uma das maiores premiações mundiais do cinema. Mirelle levou um choque de realidade assistindo ao filme. Eu achei de extrema importância, principalmente para nós jovens, né? A democracia em si.
o quão é importante. Depois do filme, o público participou de um debate sobre o período da ditadura. A ideia foi discutir o que era vivido naquele período em que muita gente aqui ainda nem era nascida. O artista pernambucano Paulo Bruschi foi preso político por 3 vezes durante a ditadura militar e trouxe os relatos de quem vivenciou uma das épocas mais difíceis do país. Eu acho importantíssimo, inclusive me emocionei muito, porque isso é uma parte da história que nunca foi escrita, né? É importante que essa juventude veja o que nós passamos, veja o que eles fizeram, né? Porque eles não permitiam cultura, eles não queriam que ninguém fosse feliz, né? Eles massacraram o povo brasileiro. A atriz Olivia Torres, que participou do filme, veio para o debate para levar principalmente para os jovens a mensagem da história de Ainda Estou Aqui. É muito rico, acho que para a gente também, né? Essa troca direto com o público e trazer um filme que tem comovido tantas pessoas de tantas idades diferentes, tantas classes sociais dentro do Brasil e de fora do Brasil. Acho que é uma porta também para uma discussão super ampla. Rafaela é moradora da comunidade Entrapuço e recebeu o filme como uma oportunidade de estar mais próxima à cultura. Na maioria das vezes, os moradores não conseguem acessar, né? Em algumas vezes por dificuldade financeira mesmo, ou até mesmo por não conhecer, né? Então isso foi muito importante, né? Essa iniciativa. O cinema, ele trouxe isso, né? Aquela história real, o que as pessoas passaram naquele período, como foi doloroso, né? Então é muito importante o cinema trazer isso e a população conseguir ter acesso. E a gente segue para Moreno, na região metropolitana. Fiéis participam da missa e de encerramento da festa de São Sebastião. E o Mário Carvalho acompanha essa celebração. Oi, Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Foram 10 dias de festividade aqui de São Sebastião, aqui em Moreno. São Sebastião, que é copadroeiro da cidade de Moreno, hoje inclusive é feriado por aqui. E nesse momento a gente está caminhando aqui pelas ruas do Alto da Liberdade, bairro Alto da Liberdade aqui em Moreno, onde os fiéis estão acompanhando essa procissão. Ali ao fundo está o andor com a imagem de São Sebastião. Essa procissão saiu de frente da prefeitura aqui de Moreno há mais ou menos uns 30 minutos e nesse momento os fiéis estão caminhando para a paróquia de São Sebastião, onde daqui a pouquinho vai acontecer uma missa campal celebrada pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Vou conversar aqui com o padre Humberto para falar um pouquinho sobre essa festividade e também, padre, sobre a importância de São Sebastião para a Igreja Católica. O que representa essa festividade e São Sebastião? Boa noite. Boa noite a todos. Essa festividade de São Sebastião culmina assim 16 dias da grande festa desse mártir de Cristo, homem que por volta do 3º século derramou todo o seu sangue e deu sua vida para defender Jesus Cristo e o Evangelho. E aqui na cidade de Moreno, há mais de 95 anos, ele é venerado por livrar o povo do Nordeste, do Moreno, de Pernambuco, de tantas pestes, fome, pandemias e epidemias. Nós atribuímos todas essas graças ao glorioso São Sebastião. E hoje é o último dia de festividade, encerra daqui a pouquinho com essa missa, né? Hoje é o último dia, dia de São Sebastião, onde nós iremos encerrar a festa com a missa presidida por nosso arcebispo emérito, Dom Fernando Saburido. Qual é a mensagem que fica para os fiéis que estão acompanhando aqui? São Sebastião foi o homem da esperança. Nesse ano jubilar, que nós também possamos ser homens e mulheres da esperança. E qual é a nossa esperança? Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja o consolo para as nossas dores e conforto para as nossas preocupações. Muito obrigado, boa caminhada aí para vocês. A gente segue por aqui acompanhando a procissão no bairro do Alto da Liberdade aqui em Moreno. Vamos conversar com as pessoas que estão passando por aqui, os fiéis, né? Para o senhor, o que representa estar aqui nesse momento na procissão? Meu amigo, é uma grande felicidade estar aqui, né? Principalmente a primeira vez. É a primeira vez do senhor aqui? Primeira vez acompanhando aí a O senhor veio agradecer, veio fazer algum pedido? Não, pedido eu já pedi ao Papai do Céu, ele já me ajudou bastante. E continua me ajudando, né? Muito obrigado, viu? Tudo de bom para o senhor. Para o senhor, o que representa estar aqui nessa procissão? O que representa é participar sempre
time católico, né? E acompanhar sempre as procissões. Muito obrigado, viu? Aqui a gente está vendo atrás do andor muita gente também caminhando por aqui, viu, Márcio? Procissão termina daqui a pouquinho. Mário Carvalho ao vivo de Moreno com as informações da procissão em homenagem da festa de São Sebastião lá em Moreno. E agora a gente fala de futebol. 10 times estão se enfrentando no Campeonato Pernambucano, que está na terceira rodada. Daqui a pouco, às 8 da noite, o Petrolina recebe o Maguari no sertão do estado. E ontem teve jogo do Santa Cruz no Arruda e do Náutico em Caruaru. O repórter Tiago Ribeiro conta pra gente como se saíram as duas equipes da capital pernambucana. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. O Santa Cruz é o líder nesse momento do Campeonato Pernambucano. Pois é, neste domingo o tricolor fez a festa do seu torcedor que encheu aqui o Arruda. Mais de 26 mil pessoas acompanharam a vitória do Santa por 2-0 sobre o Afogados. Tiaguinho abriu o placar ainda no primeiro tempo. E na etapa final, Matheus Melo, de cabeça, confirmou a vitória do tricolor, que segue invicto na competição. Já aqui nos aflitos, o clima está um pouquinho diferente. Ontem, o Náutico sofreu a primeira derrota no Campeonato Pernambucano. Perdeu para o Central, lá em Caruaru, por 2-1. O primeiro foi da Patativa, de pênalti, com Eldair, no começo do primeiro tempo. Na etapa final, o Central aumentou o placar com Elivelton em cobrança de falta. O Timbu tentou reagir, chegou até a marcar com o Patrick Alain, já nos acréscimos, mas não teve jeito. Derrota fora de casa por 2-1. Mas o time não tem muito tempo para lamentar. Na quarta-feira, aqui mesmo nos aflitos, o Náutico estreia na Copa do Nordeste contra o Ceará. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.